nome é Janilson Bezerra, sou da TIM Brasil, e a gente está aqui hoje para compartilhar um pouco com vocês aquilo que nós temos fazendo dentro de casa de inovação, principalmente inovação aberta. O título da nossa apresentação Team Open é justamente para brincar com isso, para mostrar como uma grande empresa, uma empresa como a TIM Brasil, que é um grande prestador de serviços de telecomunicação no Brasil, que é uma empresa extremamente inovadora, acho que todos vocês já lidaram direto ou indiretamente com algum tipo de inovação promovida pela TIM, como ela está se preparando para cada vez mais abrir suas portas, cada vez mais considerar o princípio de que a inovação não necessariamente tem que nascer dentro de casa, na verdade ela tem que ser trocada, entre um ambiente interno e um ambiente externo. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui. E a TIM é uma empresa muito inovadora, eu acho que vocês já viram várias dessas inovações. A TIM está presente no Brasil, é uma empresa do Grupo Telecom Itália, está presente no Brasil há mais de 20 anos, a empresa brasileira em si tem esse DNA de inovação, mas também tem essa pegada muito brasileira. A gente já inovou desde quebrar as barreiras geográficas dos serviços de telecomunicações móveis no Brasil. Então vocês devem lembrar que há um tempo atrás você tinha tarifas diferentes dependendo do local que você estava. A TIM foi a primeira a vencer essa barreira, a TIM mudou a forma como a gente se relaciona com o cliente, principalmente na fatura em si, na cobrança do cliente. A gente saiu dos minutos tradicionais, a gente foi para o conceito de chamada. Essas são algumas das inovações de modelo de negócio. A TIM foi a primeira empresa a se abrir de fato para as relações estratégicas de parceria com os grandes OTTs no mundo. E ela investiu e inovou não apenas nos modelos de negócio em si. Ela investiu muito em tecnologia, e fez muita coisa diferente, coisas inclusive reconhecidas internacionalmente. A TIM Brasil, por exemplo, ela foi responsável pelo desenvolvimento de uma tecnologia conhecida como compartilhamento de redes ativas, que hoje é uma referência mundial. Hoje a gente tem ativada com outra operadora no Brasil, com outras operadoras no Brasil. Mas por que eu estou comentando isso? Para mostrar que a inovação está no DNA da empresa. Ao longo dos últimos anos, nós inovamos recentemente, todos vocês devem ter visto muito isso na mídia, no dia a dia, quando a gente fala da maior cobertura 4G no Brasil, que ela se deu através de uma grande inovação tecnológica na utilização das faixas de frequência já existentes, no refarming dessas faixas de frequência. Uma semana atrás, lançamos um novo portfólio de produtos que traz um pouco desse DNA da inovação, um DNA recorrente muito presente. Mas essa inovação fechada, essa inovação que a gente lida dentro de casa, essa inovação que é muito presente no nosso dia a dia dentro da organização, acho que não apenas eu, mas toda a empresa entende que não é a maneira mais adequada de responder os desafios da era digital, do mundo digital. É necessário ir muito além, é necessário, na verdade, utilizar esse DNA de inovação combinado com o que está acontecendo ao nosso redor para, de fato, promover uma inovação mais recorrente, mais consistente e com maior intensidade. E esse é um dos desafios que a gente tem. Eu sou responsável por uma área de inovação e desenvolvimento de negócio. Uma empresa que tem que ser 100% inovadora. Uma empresa que não tem que ter uma área dedicada à inovação. Uma empresa que toda a empresa em si tem que ser inovadora. Uma empresa em que a inovação tem que acontecer dentro do marketing, dentro da engenharia, dentro das áreas de TI, dentro dos nossos departamentos jurídicos, dentro dos nossos departamentos regulatórios. Mas, nesse momento, se faz necessário criar um time dedicado a fazer esse desenvolvimento da inovação, a nos capacitarmos para abrir a cabeça para interagir, não apenas com as nossas áreas de P&D interna, não apenas com as nossas áreas de marketing interna, mas interagir com o mercado, interagir com a academia, interagir com instituições como a PUC, interagir com as mais diversas entidades, os mais diversos atores, incluindo em larga escala também a relação com startups. E é dentro desse contexto que a gente nasce. Enquanto área, nós somos uma área que existe há mais ou menos um ano e meio dentro da organização. Uma área que vem com, entre outras coisas, com a necessidade de trazer o senso de urgência para a organização. O mundo está mudando muito rapidamente, o digital está aqui, está ali, está em todos os lugares. Se nós não estivermos preparados para encarar essa dinâmica, essa velocidade do digital, estaremos certamente fora do mercado num curto espaço de tempo.
Mas esse convencimento, esse entendimento, esse senso de urgência, ele não deve se dar apenas no alto nível da organização. Ele tem que trazer toda a organização a reboque. Ele tem que trazer os cerca de 10 mil funcionários da empresa para que eles comecem a entender os desafios do nosso dia a dia, que eles comecem a incorporar esses desafios nas suas dinâmicas de trabalho, para que, novamente, a inovação não seja um departamento específico, não seja uma área de P&D, para que a inovação esteja do nosso atendente de call center até o nosso diretor de recursos humanos. E esse processo não é simples, e é extremamente complexo quando nós falamos de empresa de cerca de 10 mil funcionários. E como é que nós esperamos endereçar esse tipo de desafio? Acho que não tem, com uma organização com um tamanho como a nossa, não tem como fugirmos da necessidade de ter um playbook. Um playbook, um guia, um manual, uma referência que consiga combinar os aspectos tecnológicos, já que as tecnologias estão cada vez mais exponenciais, cada vez mais transformando a nossa realidade, com novos modelos de negócio e, principalmente, com skill, com a capacidade e as habilidades adequadas para lidar com esse novo mundo. E é muito disso que nós fazemos como inovação aberta dentro da nossa organização. Nós fazemos essa alavanca, nós trazemos as ferramentas necessárias para que a empresa consiga utilizar aquele DNA de inovação para alavancar novos produtos, novos serviços, novas inovações, novas tecnologias, novas formas de fazer. Porque inovação tem muito disso, fazer. Inovação, quando a gente traz para a indústria em si, inovação ela tem muito a ver com velocidade, tempo de resposta, ela tem muito a ver com intensidade, a forma como você muda o seu contexto ao aplicar a inovação, também tem muito a ver com a sustentabilidade daquela inovação, da forma como a gente lida e gerencia os custos associados àquela nova proposição de valor. Nós esperamos fazer isso com essas ferramentas, ferramentas que envolvem desde o engajamento top-down dentro da organização. É importante ter o CEO da organização ciente das atividades e principalmente compromissado com as atividades relacionadas à inovação. É interessante a gente ver novos ambientes de negócio, é o que a gente chamou aqui de Innovation Steering. Temos um steering recorrente mensal com o nosso presidente para mostrar as ações de inovação dentro da organização. É importante a gente ir e conhecer outros ambientes de inovação, e a gente tem umas ferramentas que nós trabalhamos muito bem, que são os Innovation Trips, viagens orquestradas para que a gente consiga ver o que de fato está acontecendo fora da nossa organização, mas temos também a necessidade de abrir os nossos laboratórios, abrir os nossos especialistas para que eles comecem a interagir cada vez mais com o mercado e dessa interação comecem a vir novos insights, novas oportunidades de negócio. Mas um playbook por si só não é suficiente. Não é suficiente simplesmente abrir os nossos laboratórios, colocar os nossos engenheiros para conversar com o mercado. É necessário ter mais, é necessário ter uma visão clara de como é que a gente vai conduzir esse processo. Como a gente capacita de fato aquelas ferramentas com a visão para a gente capturar a oportunidade de trazer a inovação para o nosso dia a dia. E aqui a gente traz um pouco disso, né? Modelo de governança, claro, com reportes direto ao nosso C-level, o nosso nível de organização máximo da empresa em si, com framework de engajamento claro com o mercado, que envolve uma proximidade maior com os hubs de inovação, com startups, com empresas que fazem de fato a diferença, com grandes alianças estratégicas sendo desenhadas, mas com a visão clara daquilo que pode ser, no médio e longo prazo, tecnologias que podem transformar a nossa realidade de negócio. E fazendo isso dentro de uma abordagem, dentro de um conceito muito pragmático na aplicação de processos. Um processo que vá na gestão da inovação, desde o primeiro momento, que é o envision, que é a visão de valor que aquela iniciativa, que aquela oportunidade pode trazer, até o acompanhamento, aplicando de fato o processo de funil, que é muito comum dentro dos modelos de inovação, até chegarmos numa fase que é, eu diria, talvez uma das mais complexas dentro de uma organização como a nossa, que é a fase de engajamento, que é a fase de convencimento, de mostrar para todos que é necessário fazer alguma coisa a mais. Fazer um que a mais? Fazer mais do que o ordinário, fazer algo que possa de fato impactar o business da empresa, que possa de fato impactar a forma como nós desenvolvemos e trazemos produtos para a nossa sociedade, para os nossos clientes.
Nesse primeiro ano, a gente pode se orgulhar muito desse passo, dessa tração que foi dada. Fizemos muita coisa, conseguimos trazer uma grande proximidade da TIM com uma série de startups. Algumas delas vocês já conseguem notar claramente nas nossas ofertas de serviços e produtos, outras vocês notarão em breve. A empresa passou a ser reconhecida no mercado como uma empresa extremamente inovadora. Entramos dentro da lista do ranking em valor de inovação como uma das 50 empresas mais inovadoras do Brasil, das grandes empresas inovadoras do Brasil. Fomos o primeiro a lançar uma série de novas tecnologias que impactam de fato o nosso cliente. Uma delas é a voz sobre o 4G, a voz sobre o LTE, o Volt em si. Desenvolvemos uma série de parcerias estratégicas para alavancar o nosso negócio e, ao mesmo tempo, trazer também a discussão sobre redução de custos operacionais. Somos uma indústria muito drivada pela necessidade de termos uma grande margem EBITDA, ou seja, manter os nossos custos sob controle. Estabelecemos uma série de parcerias que nos permitiu, entre outras coisas, criar alguns hubs de inovação, nos associando a algumas entidades que já fazem muito bem esse processo de coleta, esse processo de proximidade, esse processo de fomento da inovação. A PUC, por exemplo, é uma das entidades que nós nos orgulhamos em dizer que temos uma ótima parceria. Consideramos a PUC como um grande celeiro de oportunidades de inovação. Mas, além da PUC, a gente está muito próximo da Fundação CERT, no sul do Brasil. A gente tem uma parceria estratégica muito forte com o Cubo Network, em São Paulo, além de uma série de outras articulações que nos permite ter acesso às startups que têm hoje uma grande predominância no mercado, pelo menos ter uma visão clara de como fazer e como poderiam agregar valor na nossa mecânica de business, principalmente naquilo que a gente entende como fit de marketing, uma visão daquilo que a startup tem que possa combinar com os nossos desejos e anseios de mercado. E esse processo é muito baseado em experimentação, em provas de conceito, é muito baseado em testar. A gente, como grande desafio da inovação, e para nós o desafio da inovação é fazer, quando a gente vê o emaranhado de processos, o emaranhado de áreas e organizacionais, que é uma empresa do porte da TIM Brasil, a gente vê que talvez o grande desafio da inovação não é a criatividade em si, não é o ideation, não é a concepção do produto em si, mas é a entrega. É a garantia de que aquele processo ele vai funcionar de forma fim a fim. E vai funcionar tocando as dores das diversas áreas dentro da organização. Desde uma área de mercado, uma área de marketing que se sente, de certa forma, impactada pelaquela proposta de inovação, a uma área jurídica que entende que aquela inovação talvez não seja o melhor momento, ou não esteja totalmente concebida dentro dos mapas de riscos dentro da organização. Mas esse é, de fato, o nosso desafio, de garantir essa atração, de garantir que esse modelo de abertura para uma empresa como a nossa possa, de fato, gerar valor e gerar uma continuidade de negócio. E aqui eu trago alguns exemplos. Poucos exemplos, vou trazer 3 exemplos aqui só para mostrar como é que a gente está se propondo a abrir. Abrir a nossa infraestrutura, como a gente está se propondo a abrir a forma de criar, de desenvolver soluções. A nossa associação, um programa internacional chamado o TIP, Telecom Infra Project, é uma iniciativa global que envolve players desde o Facebook, passando por grandes atores, grandes empresas de tecnologias como Nokia, Corient, entre outras. O que nós fizemos nesse caso? Abrimos os nossos laboratórios a esse conceito. E qual é a grande perspectiva por trás de uma iniciativa como o TIP? É pensar novas maneiras, novos formatos de desenvolvimento de tecnologias, de redes de telecomunicação. Aquilo que antes era desenvolvido dentro dos grandes laboratórios, dos grandes players tecnológicos do mundo, como a Ericsson, a Nokia, uma Qualcomm, a proposição é fazer isso de uma forma mais colaborativa, que se encaixe dentro desse modelo de Team Open. Hoje, e vocês podem perceber, a TIM Brasil é a única sede da América Latina compatível com esse conceito. Os nossos laboratórios estão abertos para esse tipo de abordagem. Mas não apenas com uma visão tecnológica. Nós nos associamos a uma startup de grande valor. Chama-se a MAP Technology, uma startup de Manaus.
no Amazonas, no Brasil, que permitiu, que desenvolveu, na verdade, uma solução que permite, através de utilização de todos os dispositivos dentro de um telefone, dentro de um smartphone, combinados a uma mecânica de inteligência artificial, conseguiu capturar a linguagem de Libras. Então, você instala o dispositivo no braço da pessoa com deficiência auditiva e, no momento que a pessoa faz os gestos de Libra, ela consegue capturar aqueles movimentos e transformar aqueles movimentos numa linguagem vocálica. E a gente entendeu que uma solução como essa, ela pode permitir, entre outras coisas, uma grande inclusão, uma grande mudança de perspectiva de inclusão social. E nós começamos a trazer esse conceito em si, embarcado nas nossas ofertas para o segmento corporativo. Porque o que a gente viu com essa oportunidade? A gente viu uma nova maneira de fazer negócio. Ao invés de simplesmente vender conectividade para uma grande indústria, para uma grande empresa, a gente vê, através de uma associação como essa, de um aplicativo, que possa, de fato, permitir essa inclusão de pessoas com PNE, uma forma de aumentar a produtividade dessas pessoas dentro desse ambiente de trabalho, que é uma inovação, sem dúvida nenhuma, muito interessante, que está trazendo ótimos louros, tanto para a TIM como para a MAP, principalmente para as pessoas e os clientes TIM que utilizam esse tipo de solução. Uma outra forma que nós identificamos também para mostrar para essa nova abordagem é nos conceitos relacionados às cidades inteligentes. Nós trouxemos um conceito, eu acho que ontem, a Uana, da nossa área de Big Data, teve a oportunidade de compartilhar um pouco desses insights, mas nós estamos trazendo, entre outras coisas, uma nova forma de se relacionar com a entidade pública. A gente quer permitir, através da utilização dos nossos dados, das informações que trafegam sobre as nossas redes, trazer informações e insights importantes dentro do contexto de mapa de mobilidade dentro do ambiente urbano. Mas não apenas isso, a gente quer, através das nossas aplicações do Instituto, empoderar o cidadão com ferramentas de controle que possam permitir um alcance maior da zeladoria urbana. E nós temos aqui iniciativas com prefeituras como a Prefeitura do Rio de Janeiro, que já utiliza em larga escala esse tipo de conceito, como São Bernardo dos Campos também em São Paulo. Ou seja, a gente quer combinar uma série de informações e formas de atuar para agregar mais valor na gestão da cidade urbana. E uma da outra forma que a gente vê dentro desse contexto é a forma de revisitar o mobiliário urbano dentro dessas cidades. Acho que todos nós aqui já não temos tanta paciência para ver tantas torres treliçadas ao longo da cidade, de forma a permitir as antenas celulares. Mas também nós não podemos abrir mão dessa infraestrutura. O que é que a TIM trouxe também e que nós entendemos que dentro dessa abordagem de Open Innovation, combinando esses ativos, a gente pode trazer uma nova proposta de valor para as cidades. A TIM viu uma nova maneira, uma nova forma de desenvolver essas antenas de uma maneira tal que o impacto visual para as cidades não seja tão evidente em si, camuflando essas antenas dentro do mobiliário típico das grandes cidades, que é, por exemplo, os postes de iluminação. Ou os postes, as torres, as estruturas verticais que suportam as câmeras de vigilância. Dessa forma, a gente consegue ter um mobiliário urbano totalmente compatível com a dinâmica urbana das grandes cidades, que podem ser utilizados como um grande hub, coletando informações da cidade em si, coletando informações de câmeras que podem ser correlacionadas com informação advinda dos dados dos clientes que utilizam, dos cidadãos, na verdade, a gente entende esse conceito, que utiliza os aplicativos de zeladoria urbana, combinado às informações que vêm da nossa estrutura de Big Data, da gestão das informações que trafegam pela rede móvel. A combinação dessa série de ativos cria um ciclo significativamente positivo de gestão da cidade, ou seja, quanto mais sites, quanto mais densidade de cobertura for necessária para atender as cidades, maior o nível de informação que a gente consegue dar para a cidade, para compartilhar e permitir que as cidades sejam de forma cada vez forma mais intensa, sejam mais ativas na gestão dos seus ativos, na gestão dos desafios do dia a dia, né, para enfrentar os desafios do dia a dia. E, por fim, quando a gente fala de intensidade, trago também um outro case, olha aqui que eu estou falando de alguns cases apenas, que também para a gente faz todo sentido.
dentro da lógica dos hubs de inovação, da proximidade da nossa empresa com a academia, a gente está lançando hoje, com a parceria com o professor Rafael Nassa e com o Departamento de Informática do Rio de Janeiro, um desafio sobre como utilizar blockchain para resolver problemas reais. E esse é o tipo de intensidade que uma empresa como a nossa precisa. Esse é um grande exemplo de como um modelo de Open Innovation pode contribuir para a nossa dinâmica de procurar cada vez mais trazer inovação para o mercado nos nossos produtos e serviços. A intensidade que a gente fala aqui é a intensidade e a profundidade acadêmica de uma nova tecnologia que está saindo agora do forno, que está começando a tocar o nosso dia a dia. Estamos utilizando a PUC dentro desse conceito de desafio para entender o que pode surgir da academia que possa reforçar o nosso modelo, o nosso conceito de negócio. Esses foram alguns dos exemplos daquilo que a gente quer, na verdade não que a gente quer, que a gente está colocando em prática hoje como modelo de inovação aberta, principalmente dentro dessa ótica que a gente já percebeu e cada vez se torna mais recorrente. A inovação ela não se dá apenas dentro das nossas áreas de desenvolvimento, das nossas áreas de produto. A inovação ela tem que vencer essa fronteira. Ela tem que sair dos nossos ambientes, dos nossos laboratórios, ela tem que interagir. Tem que interagir com a sociedade, tem que interagir com a academia, tem que interagir com os diversos atores. E através dessa interação, aí sim, criar um modelo que seja cada vez mais sustentável inclusive sobre a perspectiva de negócio, sustentável, criando novas alavancas de negócio, com novas alavancas de business e gerando uma troca que seja interessante para a empresa como a TIM, que seja interessante para a academia, que seja interessante para a sociedade, que seja interessante para as cidades urbanas, para os desafios que nós temos nas nossas megacidades. Acho que essa é a mensagem. Obrigado.